Vamos para a nossa palestra. Nós sabemos que a palestra é um momento também de tratamento espiritual. A gente sabe disso, já percebeu isso. Aqueles que têm a mediunidade, não é, mais apurada, que percebem, que veem, né, também no campo espiritual, sempre nos relatam que nesses momentos da palestra são trazidos muitos assistidos também desencarnados do plano espiritual. Muitas vezes são até familiares nossos que vêm trazidos pela espiritualidade maior, pela equipe terapêutica, não é? Para assistir a palestra, para estarem aqui e nesse momento assim de confraternização espiritual. Então, vou pedir para vocês, nesse momento, fecharem os olhos, sentarem confortavelmente nas cadeiras, colocar seus pés no chão, alinhar sua coluna, acalmar o seu coração, serenar a mente. Deixa lá fora tudo aquilo que lhe perturba, que lhe desconecta de você mesmo, de você mesma, tudo aquilo que possa perturbar esse momento de oração, de conexão com a espiritualidade maior. Lembrando sempre da figura do Mestre Jesus, que nos disse há mais de 2000 anos, que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali também ele estaria. Então vamos sentir a presença do Mestre Jesus entre nós. E em nome do nosso Mestre, nós damos por iniciado esse momento de prece e estudo da noite de hoje, que assim seja. Nós estamos estudando agora, às quartas-feiras, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E o tema que me coube é um tema bastante complexo, não é? Delicado, forte e muito necessário que falemos sobre ele. Suicídio e loucura, não é pouca coisa. Se fosse só um, já seria muita coisa. E os dois juntos, não é? Mostram, inclusive, uma conexão muito grande entre o transtorno mental, o desespero, não é? Com essa prática do suicídio. E nós aqui no Ramatiz sempre estamos tratando dessa temática. Nós sabemos, e hoje a medicina já acredita nisso, que é importante falar sobre o tema. Teve uma época que se dizia que era melhor não falar nada. Hoje se sabe que nós devemos sim falar sobre esses temas. Nós precisamos conversar sobre isso. Principalmente na seara espírita, porque aqui nós temos uma condição de refletir de uma forma mais profunda, de compreender de uma forma mais ampla o que acontece quando uma pessoa, seja no momento de desespero, seja no momento de descuido, seja no momento de inconsciência, não é? Comete um suicídio. O que acontece com a pessoa, com o ser que morre por suicídio e chega do outro lado? O Espiritismo vem trazendo muitas luzes sobre isso. Nós hoje não vamos aprofundar muito sobre esse tema. Nós vamos falar mais da prevenção. Vamos falar mais da prevenção da loucura e do suicídio. Loucura é um termo que também hoje na ciência, na medicina, nós não utilizamos mais, não é? Porque hoje nós sabemos que existem termos mais técnicos, termos mais corretos para identificar esse estado onde a pessoa se desconecta de si própria, se desconecta da realidade,
não é? E acaba desenvolvendo o que nós chamamos de um transtorno psicótico, um transtorno mental. E nós sabemos que nem todo transtorno mental é uma desconexão total com a realidade. Existem muitos diagnósticos e existe uma seara, vamos dizer assim, não é, enorme de adoecimentos da mente humana, da psique humana, dos episódios depressivos, que vão desde depressão mais leve, uma melancolia, que dependendo de como ela é abordada, de como ela é tratada, de como essa pessoa é acolhida, não é? Ela pode ser só um episódio depressivo e a pessoa pode ter uma cura desse episódio, não é? Quando ele está no seu início, quando ele não é algo muito, como a gente chama assim, enraizado, orgânico, não é? Algo que realmente está tirando aquela pessoa do total contato e conexão com a vida. Às vezes é um episódio durante um luto. Quantas vezes nós passamos por um momento de depressão, de desespero, quando perdemos um ente querido, uma pessoa amada, quando perdemos um filho, não é verdade? Então, esses momentos são momentos de verdadeira loucura, vamos dizer assim, nesse termo mais antigo. São momentos de desespero, mas são momentos, são episódios. Até você ter no outro ponto do espectro, não é? Como a medicina hoje chama, o espectro da depressão, o espectro dos transtornos da ansiedade, da esquizofrenia, o transtorno bipolar do humor, o transtorno obsessivo-compulsivo, são muitos transtornos. À medida que a medicina vai estudando, vai analisando, e à medida que a gente também vai ficando numa sobrevida maior, não é? Aí vem também os casos de demência, enfim, existe toda uma série de condições dentro dos chamados transtornos psiquiátricos, transtornos mentais. Alguns mais leves, outros moderados, alguns episódicos, outros mais estruturados, alguns com cura mais fácil, outros episódios e situações onde não é possível se restabelecer completamente o equilíbrio, que são aquelas doenças mais crônicas, mais graves, não é? Então, o que é interessante é nós percebermos o como a doutrina espírita, o espiritismo, com todo esse conhecimento a respeito do ser humano, da compreensão do ser humano como um ser multidimensional, o ser humano conectado com toda a sua história, um ser humano que está vivendo hoje, não a sua primeira experiência encarnatória. Normalmente estamos hoje vivendo uma vida que está longe de ser a primeira. Portanto, nós sabemos que trazemos na nossa memória, nos nossos corpos sutis, normalmente a gente fala que essas informações que vão se manifestar nessa encarnação, muitas vezes vão se manifestar em momentos de ruptura do ser, do seu desenvolvimento, como por exemplo é a adolescência. Quantos sintomas psiquiátricos não rompem na adolescência desta encarnação, mas provavelmente aquele ser, aquela pessoa já está trazendo essas lembranças, esses vestígios, esta possibilidade de adoecer de um transtorno como este, nessa presente encarnação, como algo vinculado à história passada.
E o que nós estamos aprendendo com o Espiritismo? É interessante que o Brasil é um país hoje que é buscado pela medicina a nível internacional. Vocês sabem que aqui mesmo nessa casa, uma vez por ano, às vezes cada 2 anos, nós recebemos uma equipe de médicos, psicólogos, estudiosos da mente humana, profissionais de saúde que querem conhecer sobre os tratamentos espirituais que são desenvolvidos aqui. Eles vão também lá para o hospital Casa de Eurípides, para outros hospitais. Eles passam ali uma semana inteira conversando com as pessoas, com os médiuns, com os médicos. E eles agora estão numa proposta de seguir num intercâmbio mais real conosco, porque eles percebem que essa diferença dessa abordagem que nós fazemos, incluindo o aspecto espiritual e levando em consideração que muitas vezes aquele adoecimento psíquico, aquele episódio de loucura, entre aspas, aquele surto psicótico, muitas vezes, se não quase sempre, tem também um componente obsessivo, um componente espiritual. Porque nós sabemos, por vários motivos, um dos motivos é que quando nós enfraquecemos, quando nós nos desconectamos, nós estamos mais suscetíveis desse processo obsessivo. Ou porque nós já trazemos essas companhias, esses seres que estão vinculados a nós com experiências de muitas vidas e que nesta vida estão no plano espiritual, mas se conectam de uma forma obsessiva muitas vezes, nos perturbando. E por que os hospitais psiquiátricos espíritas existem em vários estados do Brasil e têm resultados interessantes, muitas vezes melhores do que outras instituições? Porque ali se alia o tratamento também espiritual e da desobsessão. Isso não quer dizer que aquele paciente não tenha, de fato, aquela doença, e não quer dizer absolutamente que ele não precise do tratamento médico, medicamentoso, terapêutico, psicológico, absolutamente. Ele precisa, ele está adoecido, ele adoeceu e ele fez essa conexão com essa espiritualidade inferior, ou que inimigos do passado, espíritos que estão perdidos ali, vagando, e por algum motivo se conectam ali conosco. A gente percebe muito isso nos transtornos chamados da clínica da dependência química, muito frequente. Por isso que os trabalhos de desobsessão para esses pacientes é muito necessário e indicado, mas é preciso também aliar, obviamente, a todo o tratamento que a medicina, que é de Deus, não é? Eu atendi esses dias uma paciente, eu já atendo a filha dela há algum tempo, lá na Casa de Eurípides, e é uma senhora muito simples. Ela está muito satisfeita porque a filha teve um surto psicótico aos 15 anos e a menina teve uma melhora muito boa. Depois de 1 mês de internação, ela melhorou, ela está bem, ela está em casa. Eles são de uma família evangélica. E a mãe, no início, tinha uma certa resistência de internar a filha lá por ser um hospital espírita, não é? Mas depois ela aceitou. Foi para lá que o SUS encaminhou, ela aceitou a internação e aos poucos ela foi aprendendo que ali não se pede para ninguém virar espírita e não se trata de doutrinar a pessoa com o espiritismo, mas ali se fala de espiritualidade, de reforma íntima, se fala desse todo esse contexto e por uma série de razões. Uma medicação muito acertada também com essa menina teve uma melhora muito significativa. É uma menina que eu vou dizer para vocês, ela
tem uma mediunidade. A gente percebeu isso. Ela tem uma mediunidade e ela tem uma mediunidade de cura. Não fomos só nós que percebemos isso. A mãe acabou dizendo que pastores da igreja já perceberam que ela tinha esse dom. E ela tem esse dom. Não é só uma questão do transtorno, da desconexão dela. Porque depois que ela ficou bem estável, não é, consciente, equilibrada, ela fala das questões da espiritualidade, do Evangelho de Jesus, com muita serenidade e muita clareza. E ela tem, assim, um gesto, quando ela te abraça, e ela gosta muito de abraçar a gente, ela ficou muito feliz com o tratamento. É uma menina muito simples. A mãe dela disse assim, olha, os irmãos estão rindo dela, porque ela disse que quer passar férias aqui na casa de Eurípides. Então ela ficou tão bem, ela se sentiu tão bem lá, que ela quer agora passar férias na casa de Eurípides. Mas essa menina, ela tem essa sensibilidade, só que ela também teve um surto onde ela se desconectou e ela precisou tratar e provavelmente vai precisar tomar essa medicação por um bom tempo. A mãe dela me dizia o seguinte no ambulatório agora essa semana. A mãe dela disse assim, lá na igreja que nós estamos frequentando, uma pessoa falou para mim bem alto, não é? E disse para mim assim, olha, está na hora de você parar com esse tanto de remédio que a sua filha toma. Porque existe um pouco esse questionamento, né, com relação à questão dos remédios. Algumas religiões têm isso de uma forma muito fanática, né? E essa mulher, que é muito simples, muito humilde, não é? E também assim, muito retraída, ela se sentiu tão ofendida com aquilo que ela disse que criou uma coragem e falou assim, olha aqui, vou dizer uma coisa para vocês, eu não quero mais ninguém falando isso, porque a minha filha esteve doente e os médicos são também de Deus. Os remédios são também de Deus. E ela está melhor e ela vai continuar tomando os remédios até o médico suspender. Quer dizer, isso é muito importante. Isso é algo que nós, na doutrina espírita, temos muita clareza. Temos clareza do contexto espiritual do adoecimento psíquico, mas temos clareza da necessidade do atendimento e do acompanhamento. Mas o que é realmente esse transtorno? Por que algumas pessoas numa mesma família de 5 filhos, 6 filhos, um deles desenvolve um quadro esquizofrênico e os outros não? Só a compreensão a respeito da reencarnação, do Espírito eterno, de que nós somos, na verdade, os verdadeiros responsáveis por aquilo que nos acontece, não é? Tanto no sentido do adoecimento quanto no sentido da cura. E também tem algo que é muito importante e que a gente sabe, não é? Nos vários livros de André Luiz, que é essa coleção de livros de há mais de 50 anos, que fala tanto sobre a saúde mental das pessoas, sobre o processo encarnatório e reencarnatório, que vale a pena vocês tomarem conhecimento, desde o Nosso Lar, No Mundo Maior e vários outros livros, não é? O que a gente aprende com esses livros e o que a ciência hoje está dizendo também. Será que aquela pessoa nasce já com toda aquela possibilidade, com aquele genoma, com aquela genética, que inexoravelmente ela vai desenvolver esta ou aquela doença? Vejam que interessante. No conhecimento espírita, através das obras de André Luiz, a gente vê que existe sim uma pré-determinação. Existem genes e combinação de genes que vão manifestar naquela pessoa essa ou aquela condição, no sentido de ajudar aquela pessoa no seu processo de resgate e no seu processo de desenvolvimento, de crescimento. Mas
Isso não é um determinismo absoluto. Porque se essa pessoa nasce com essa herança do passado, com essa dívida, vamos dizer, com essa pré-determinação do que ela já vivenciou e provocou no passado, e ela tem essa necessidade de vir nesta vida sem muita lucidez, porque isso é um processo. Isso é algo que muitas vezes nós combinamos e pedimos em outro antes de encarnarmos, não é? Mas se isso é verdade, que existe essa pré-determinação em certa medida, também é verdade que nós podemos mudar essa história. E nós podemos mudar. Se esse espírito cai num lar onde aquele pai e aquela mãe percebem, tomam consciência de todo esse processo, e criam ali uma estrutura, não é? Um ambiente, um padrão de acolhimento, de respeito, não é? Sem violência, porque a violência está estreitamente ligada ao transtorno psíquico grave. Interessante que tem alguns cientistas mostrando isso. Terapias que tratam o ser como um ser transgeracional e que conseguem acessar informações do sistema familiar da pessoa. Temos as constelações familiares, outros métodos. Esses métodos estão mostrando que o transtorno mental presente numa família geralmente tem uma conexão com um episódio, um trauma relacionado à violência naquele sistema familiar lá atrás. Então, interessante isso, porque se por um lado a violência cria um campo mórfico, um campo de possibilidades de um adoecimento psíquico naquela família, também de outro lado, no outro polo, a reforma íntima, a serenidade, a disponibilidade amorosa, a paz, ela cria condições de cura dessas doenças mais graves. Então, o que o Evangelho está dizendo é exatamente isso. Está dizendo que muitas vezes aquela nossa dor, aquela aflição, porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Vocês já ouviram falar isso? Muita gente está falando isso, o Espiritismo fala muito sobre isso. Fala também que nós estamos num processo de mudança, um processo para caminharmos para um mundo de regeneração. Tomara que nós consigamos. E não é um processo que a gente vai fazer sozinho. É um processo onde individualmente nós damos a nossa contribuição, de uma forma ou de outra, mas coletivamente nós vamos crescendo e caminhando para um lado ou para o outro. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra, que coisa linda que é esse Sermão da Montanha. Segundo Gandhi, o maior poema de todos os tempos, aquele que não poderia deixar de existir, porque se ele não existisse, nenhum outro iria substituí-lo. É justamente o Sermão da Montanha de Jesus, onde ele fala essas 8 bem-aventuranças. Uma delas é o bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mas Jesus fala também no Sermão da Montanha sobre a bem-aventurança daqueles que sofrem. E a gente pensa, mas o que é isso? Será que nós temos que sofrer? Infelizmente, o sofrimento ainda é o instrumento que está aí acessível para que nós possamos despertar para o verdadeiro sentido da vida, nos abrirmos para as questões espirituais, porque do contrário, nós vamos ficar agarrados à matéria, ao materialismo, aos transtornos que estão hoje
de uma forma tão evidente, não é? A gente está vivendo esse momento também de uma negatividade que vem, que aflora. Pode ser que isso seja necessário para que a gente possa enxergar essa nossa sombra, não é? E nós podemos citar vários episódios aqui, várias cenas que nós estamos assistindo, não é? De episódios, de transtornos de uma sociedade que mostra um lado extremamente doente, doentio e adoecedor com as crianças, uma desconexão muito grande das crianças nos seus lares, os lares deixando de ser aquele espaço sagrado, aquele templo sagrado, onde a criança vai poder desenvolver naquilo que ela tem de melhor. Ela vai poder aprender a conviver, a amar, a ser amada, a também receber a sua educação, que muitas vezes vai passar sim por uma atitude firme dos pais, mas que está longe de ser uma atitude violenta e principalmente muito longe de ser uma atitude que não se compromete com o desenvolvimento dos seres e dessas crianças. Uma atitude de desconexão, não é? De terceirização, muitas vezes, desse processo educativo, desse crescimento amoroso que todos os seres precisam. Portanto, se um paciente, se um ser encarna com aquela informação que irá desenvolvê-lo como um paciente psicótico, mas se ele encontra um lar amoroso que o acolhe, que o recebe, que o confirma, que o vê, ele pode desenvolver essa doença de uma forma muito mais branda, mais leve, ou até mesmo não desenvolvê-la. Até mesmo não desenvolvê-la. Porque tudo é possível. Não existe um determinismo que é desse jeito, vai ser desse jeito até o final. Não. Então aqui essa lição, ela está falando sobre isso. Ela fala de todos os componentes, todas as questões que levam o sujeito, a pessoa, a um ato de desespero e ali cometer um suicídio. Mas ela fala também das possibilidades enormes, imensas que nós temos de nos protegermos e de protegermos aqueles ao nosso redor, de protegermos a nossa família, de protegermos também a coletividade, porque o pensamento emite ondas. Se o meu pensamento está emitindo ondas de agressividade, de violência, de disputa, de briga, de ódio, eu estou sustentando um campo com estas qualidades. Mas se eu sou uma pessoa que está buscando esse outro lado, que está buscando essa resiliência, que às vezes passa, porque todos nós aqui passamos por situações de dor e sofrimento, todos nós, não é? Descobrimos uma doença, aquilo nos assusta tanto, um câncer, não é? Um familiar que adoece, alguém que vem nos procurar aqui porque um filho cometeu um suicídio, ou porque está percebendo uma doença psíquica, ou porque está com um quadro de uma ansiedade sem controle, ou porque se sente perdido e quer encontrar algo que o preencha. Enfim, nós todos passamos por situações difíceis, mas são oportunidades. Oportunidades de olharmos para essa situação e reforçarmos em nós a nossa fé. É difícil isso, né? Às vezes a gente tem aquela ideia, as religiões ficam muito num determinismo e não sei o quê, mas o que é a fé? A fé é aquela confiança que, apesar de eu estar passando por aquilo que eu não esperava, que eu achava até que eu não merecia, não é? Eu posso passar por essa situação com mais aceitação. Aceitação não quer dizer que eu não vá me tratar, que eu não vá utilizar
todos os recursos que a medicina humana, que vem de Deus, que a medicina humana me oferece. Mas ter fé significa que eu vou dizer sim, sim, eu estou passando por isso agora e eu vou passar com dignidade, com aceitação. Eu vou aceitar. Quantas vezes a pessoa, ela só se dobra, ela só se rende, aquela pessoa altiva, autoritária e prepotente, ditatorial. Muitas vezes aquela pessoa desenvolve uma doença reumática e ela tem que dobrar os braços e os joelhos, ela tem que andar encurvada. Isto é uma bênção. Isso é a oportunidade que a vida está dando para aquela pessoa refletir sobre o seu comportamento. Então, o Espiritismo é essa doutrina que não só ela traz todo o ensinamento do Cristo com um olhar mais ampliado, trazendo a realidade do Espírito Eterno, a realidade da reencarnação, mas ela também é uma doutrina que cobra de nós a responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. Olha como nós somos julgadores, não é verdade? A gente julga, a gente aponta o dedo com uma facilidade muito grande. Muitas vezes a gente se reúne em família e o assunto predileto é um assunto de falar mal um do outro. Isso, infelizmente, ainda é o nosso padrão. De vez em quando tem uns espíritos, uns seres encarnados, eu não sei se vocês estão percebendo isso, na minha família tem uns. Tem um na minha família que é um menino que eu sempre cito ele nas palestras. Ele é um espírito pronto, evoluído. Ele está fazendo agora, primeiro para o 2º ano de medicina. Tenho certeza que vai ser um médico muito bom. Esse menino, você não pode falar mal de ninguém perto dele. Ele não gosta. Mas não só ele não gosta, ele traz discretamente, de forma até respeitosa com a gente, ele traz uma característica positiva daquela pessoa que a gente só está vendo defeito. Ele diz assim, mas naquele dia assim, foi ele que ajudou assim. Então a gente brinca, que a gente diz assim, perto do Vitor nós não podemos falar mal de ninguém. Nós temos que ir para o nosso eu superior. Nós temos que estar num outro degrau, porque ele percebe isso e de uma forma sutil nos cobra. Agora, para que nós estamos ali alimentando esse mal-estar, esse julgamento, às vezes tão ridículo? Às vezes a pessoa está passando por uma dor tão grande. Sair do julgamento, meus amigos, isso é um grande aprendizado na nossa vida. Trabalhando com pacientes psicóticos, transtorno borderline, dificílimo de trabalhar com esse tipo de paciente, transtorno de personalidade, etc. Você é obrigado a aprender a não julgar, senão você não ajuda aquela pessoa. E às vezes aquilo que a pessoa está trazendo, que nós estamos considerando uma doença mental, uma loucura, se você escutar bem, você vai ver a sabedoria daquilo que aquela pessoa está dizendo ou fazendo. Esse é um grande aprendizado para quem trabalha com pacientes assim. Grande aprendizado. Às vezes, aquela pessoa realmente se desconectou de uma realidade que era muito dolorosa, que era muito materialista. E a pessoa se desconecta, ela sai fora daquele contexto e ela é tida como um doente mental. Isso também acontece. Então, a lição de hoje, quando se fala de suicídio e loucura, do ponto de vista do Espiritismo, é uma lição que nos ensina, primeiro, a sermos mais mansos e pacíficos, que nos ensina a sair do julgamento, que nos ensina a perceber onde é que está o meu papel
naquele momento, naquele adoecimento. É perceber que, às vezes, aquele paciente que dá tanto trabalho para a gente, aquele paciente que desenvolveu um quadro psicótico e que tem um comportamento tão difícil, que a família, às vezes, enlouquece também em estar acompanhando aquele paciente, às vezes, ele é a pessoa que está sustentando, em função do campo todo, da família toda, um processo de harmonização do sistema familiar. Isso é algo incrível que a gente vem percebendo também. Às vezes aquela pessoa, ela está carregando aquele peso maior, enquanto os outros estão mais liberados. Portanto, minha gente, é abrir o coração, é acolher aquilo que vem. Às vezes o primeiro sintoma que a pessoa apresenta é ainda na infância, não é? É um terror noturno, é uma inquietude grande que a criança está apresentando e que aquilo, se não for bem cuidado, aquilo pode desenvolver numa doença mais grave. Uma criança que às vezes está pedindo atenção. Se a criança está muito irritada, muito inquieta, está acordando à noite com um certo desespero, essa criança não está precisando de palmada na bunda, não. Essa criança está precisando de amor, de atenção, de silêncio, de acolhê-la no colo, como faz Jesus. Lembra de Jesus? Essa criança está pedindo acolhimento. Ela está pedindo que você diga para ela: está tudo bem, eu estou aqui, querido filho, querida filha, querido sobrinho, eu estou aqui, eu vejo você. Esse olhar no olho, será que nós estamos fazendo isso com os nossos filhos, os nossos netos? Eu tenho um netinho, ele não deixa eu fazer isso, porque ele é danadinho, corre lá, corre para cá, corre para lá. Aí eu vi que eu tinha que correr junto com ele também. Eu corro, tanto que eu dou conta, um pouquinho, tudo, depois eu paro, ele olha para mim, eu olho para ele, ele dá uma risadinha, eu dou uma risadinha também. A gente vai acompanhando. É preciso acompanhar, é preciso acolher, é preciso despertar em nós a nossa disponibilidade amorosa. Às vezes a gente, quando está mais idoso, né, passou pela vida tanto tempo, acontece duas coisas: ou aquele velhinho, aquela velhinha vai ficar pior ainda, muito irritado, muito nervoso, mas acontece também de, nessa idade, a gente despertar para o verdadeiro sentido da vida. Já não dá mais para fazer tantos tratamentos, tantas coisas assim, para manter tantas aparências, que é bom também a gente manter a aparência, não estou dizendo que não seja. Mas a gente chega num ponto que a vida vai nos mostrando a verdadeira beleza da alma. A alma pode estar cheia de rugas ou não. Depende da nossa história, não é? Depende. Tem uma senhorinha aqui que nós estamos atendendo agora, que nós estamos aprendendo muito com ela. A alegria de viver. É a senhora mesmo. A alegria de viver. Está tratando conosco de uma doença grave, mas ela, ao falar da vida dela, ela provocou risadas no grupo todo, e a gente fica numa alegria de atendê-la, como vamos atender daqui a pouquinho, continuando o trabalho dela. Por quê? Porque é uma pessoa que é de bem com a vida, que é alegre, não é? Que valoriza a vida. E é uma pessoa que os filhos têm prazer de estar junto com ela, não é? Tem alegria de estar junto com ela. Agora a gente vira que as velhinhas chatas, não é? E fica cobrando: ai, coitadinha de mim, que o filho não veio. Ah, doutora, não vem me visitar. Tem uma semana que meu filho não vem me visitar. Não, o filho está levando a vida dele. Não tem esse negócio de ficar o tempo todo ali visitando, não. Isso é aprender a viver. A vida vale a pena se ela é bem vivida. Já disse alguém mais ou menos assim, não sei exatamente como foi isso aí. Mas nós vamos agora, gente, já está chegando aqui no nosso final.
E esses dias foi Dia das Mães, né? Como eu gosto do Dia das Mães. Acho lindo. Embora tenha perdido minha mãe muito cedo, aos 55 anos de idade. Eu já contei um pouco a história da minha mãe aqui. Mas hoje a gente sabe, a minha mãe é um espírito que desenvolve um grande trabalho no plano espiritual, como ela desenvolveu aqui na Terra. Minha mãe era presidente da Casa de Eurípedes quando ela coordenou, junto com meu pai, mas principalmente ela, todo um movimento de construção do que é hoje o Hospital Espírita Eurípides Barçanufo. Foi minha mãe que esteve à frente desse processo, né? Mas ela morreu antes da inauguração. E a gente, apesar de ser espírita, tivemos momentos assim de muita tristeza, né? De pensar, puxa vida, ela nem viu a inauguração da casa, mas que bobagem da nossa parte. A gente teve várias mensagens que diziam como ela estava viva do outro lado e como ela continuaria dando assistência à casa. Dona Terezinha é uma dos espíritos mais vistos e sentidos pelos médiuns hoje lá da casa. E também aqui, em alguns dos trabalhos aqui, como particularmente o trabalho que é coordenado pelo nosso irmão Sérgio Vêncio, do Lar da Criança, e hoje está com a coordenação do Mães de Luz, né? Mas é um trabalho que também tem a participação da Dona Terezinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar lamentando, desesperada, porque eu perdi minha mãe tão nova. Vem uma tristeza, uma melancolia, não é? Mas vem junto a certeza de que ela está viva e de que a vida continua. E nós temos as nossas responsabilidades enquanto família nesse campo também do espiritismo. E está tudo certo. Vou pedir para vocês agora, então, para a gente fazer uma prece. Para a gente, enquanto vamos fazer a nossa prece. Deixa eu pôr uma musiquinha aqui. E depois nós vamos pedir para os médiuns para o passe. Deixa eu apagar um pouquinho aqui a luz. Vamos lembrar de Maria, nossa Mãe Santíssima, e dizem aqueles que têm uma comunicação fácil com o mundo espiritual, que a egrégora de Maria, nossa Mãe, é a egrégora que cuida das situações mais difíceis e desesperadoras, principalmente quando se trata de suicídios. Então, vamos lembrar nesse mês das mães e vamos lembrar de Nossa Senhora, Mãe Santíssima. Esse é um poema de um poeta, Ornelas, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.
Vamos nos preparando então, os últimos passes. Levando o nosso pensamento até o alto e repetindo como mantra as palavras que Jesus nos deixou. Que possamos repeti-las falando com os nossos corações para os corações dos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na mínima tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.